Romanos capítulo 8. Semana passada o Rômulo falou um pouquinho sobre a série que nós estamos vivenciando na juventude, como juventude, o processo que nós estamos vivenciando como juventude, que começou lá no ano passado comigo, o pastor Thiago. A gente começou um processo de recomeço da juventude e reformulação de algumas ideias, algumas coisas básicas, alguns valores, princípios. E a gente está no meio de uma nova série da juventude. E semana passada o Rômulo falou sobre isso. Não sei se você segue a juventude no Instagram, Cross Juventude. Queria te desafiar aí agora a pegar o seu celular, que deve estar aberto na Bíblia, eu espero já. E abrir lá no Instagram da juventude. E a gente está fazendo uma nova série, um recomeço da juventude. A gente apagou todas as fotos que tinha lá. E está tudo branco lá. E semana passada o Rômulo falou justamente sobre isso. Foi Blank, o nome da semana passada. E ele terminou a ministração dele semana passada com uma ilustração que é verídica na realidade, né? Um exemplo do pastor Silvado, que eu achei muito legal. E eu vou começar hoje falando de novo aquela ilustração, a história, na verdade, de um atendimento que o nosso pastor fez com um homem que estava querendo se divorciar. E ele escreveu naquela folha que ele queria se divorciar. O pastor Silvado falou: tá aqui essa folha em branco. E escreve aqui nessa folha todos os motivos que você quer se divorciar da sua esposa. Escreve aí. O cara vai ficar uma semana com a folha, na semana que vem você volta e a gente vai ver o que faz. O cara escreveu 7 páginas. Daquela uma virou 7 páginas de motivos pelos quais ele queria se divorciar. Aí o pastor Silvado pegou aquelas folhas, do jeito que o cara entregou para ele assim. Na outra semana o cara chegou, entregou as folhas, e o pastor Silvado pegou as folhas e jogou no lixo. Daí o cara tipo, what the hell, né? Por que você fez isso? Tipo, aí ele pegou, tirou uma folha em branco, entregou na mão do cara, falou: vamos reescrever essa história. E o Rômulo, o pastor Rômulo terminou semana passada a ministração justamente nesse ponto. E o ponto que a gente está vivendo como juventude. Nós estamos começando a reescrever a nossa história. A gente fez uma série de mensagens da nossa visão, missão, não sei se vocês se lembram, que nós somos jovens, blá. E agora a gente está no processo de reconstrução disso, dessa identidade. E semana passada a gente terminou com essa folha em branco. E o Rômulo falou muito sobre que mais do que como você começa, importa como você termina. Mas entre o início e o término tem o quê? Um processo, certo? Nós estamos vivendo esse processo. É óbvio que importa como você termina. Talvez, vamos pensar numa corrida de Fórmula 1, o cara não larga em primeiro, mas o que importa? Terminar em primeiro, papai. Você pode começar em último, todo mundo lá bateu o carro e você terminou em primeiro. Terminou em primeiro, você é campeão. Não importa se começou onde você começou. Mas nesse processo entre o começo da corrida e o fim da corrida existe uma preparação, existe um processo, existe um tempo da espera, existe um tempo de um carregar, tipo quando você liga o computador e o Windows milagrosamente começa a atualizar quando você mais precisa, tipo, espere, carregando, tipo, é aterrorizante pra mim, não sei pra você. Mas esse processo, existe um processo. Entre você apertar lá o power para ligar o computador e o computador de fato começar a funcionar, tem um processo. E é sobre esse processo que a gente vai conversar hoje. Provavelmente semana que vem também. Eu queria que você pegasse na cadeira da frente, para você que está aqui na frente e na de trás, tem um papelzinho que chama esboço de mensagem, esboço da mensagem. Pega agora, rapidão, todo mundo, pega lá na sua folha, esboço da mensagem. Todo mundo pega aí. Eu sei que você vai ser tentado a usar o seu celular para anotar, mas pegue aí o esboço da mensagem, ou esboço do SMS, né? Mensagem, SMS. Alguém manda SMS aqui ainda? Ninguém mais manda, né? Talvez vocês nem saibam. Você sabe o que é SMS? Não sabe, sei lá. Cadeira. Pega aí o esboço do SMS. Engraçado, né? É que eu sou tio agora, minha irmã teve um filho, eu já tô treinando, entendeu? Cadeira, tá ficando pior, né? Mas eu queria que você olhasse para esse esboço da mensagem
e pensasse que ele é a sua vida, tá? Esse esboço aí, esse papel em branco é a sua vida. Quantas possibilidades de um processo até a sua morte você imagina nesse esboço? Quantas possibilidades de profissão, de relacionamento, de casamento, de família, de filhos? Quantas possibilidades você imagina nesse esboço? Esse é um processo. E entre o começo e até a sua morte, então existe um processo. Existe um carregar de experiências, existe um processo de vivência de todos os dias. É como a seleção, estamos em época de Copa aí. Quem está torcendo para o Brasil ganhar aí? Ser hexa. Quem acredita que o Brasil vai ser hexa? Estamos meio a meio aí, né? Quem acredita que o Paraguai... o Marco não está aqui, o Paraguai não foi. Cadeira. Mas entre a seleção ser campeã da Copa do Mundo e começar o primeiro jogo, existe um processo. Antes do primeiro jogo, existe um processo. Existe toda uma preparação. Escalação. Às vezes o técnico acerta, às vezes não. Tem atleta que machuca no meio do processo. É time que é eliminado, tipo como alguns que foram hoje, né? Eliminado no meio do processo. E o processo às vezes não é como nós gostaríamos que fosse. Mas Deus tem exatamente o processo que você precisa para quando você chegar lá, você chegar saudável, maduro, conhecendo a Deus, e a partir dessas revoluções na sua vida, você poder revolucionar outras vidas no processo. Amém? Amém, juventude? Deus quer que você viva um processo de vida equilibrada, saudável. E a gente vai ver isso aí no texto de Romanos. Nesse processo, nesse carregar, eu queria trazer duas coisas para você só, que podem revolucionar a sua vida, que podem revolucionar o seu processo. Gente, o processo é importante. É muito importante. Talvez pelas falhas do processo você deixe de experimentar moveres de Deus na sua vida. Talvez por escolhas erradas no processo você deixe de experimentar bênçãos que Deus tinha para você, e você, por escolhas que você fez durante o processo, não experimentou. Se você não conhece, tem um cara na Bíblia que chama Moisés. Quem lembra de Moisés aí? Lembra de Moisés? Moisés foi o cara daquela série, lá, filme. Bateu o cajado, abriu o mar, está na Bíblia. E nesse processo, a Bíblia vai dizer que o quão grande Moisés foi. Até hoje ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, segundo a Bíblia. Ele subiu no monte para ver a terra e Deus sepultou ele por lá. Sabe se ele foi, enfim. Mas olha só que engraçado. No processo da vida de Moisés, que foi, cara, gigante. Moisés foi um gigante. Ele não entrou na terra prometida. Só para te contextualizar, Moisés foi o cara que Deus falou assim: ei, você vai lá resgatar o povo e eu vou tirar vocês aqui do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Foi a promessa de Deus. E Moisés falou, teve toda a história. Moisés vai, vira o líder daquele povo e começa a levar o povo para a terra. No processo, Moisés em determinado momento desobedece o que Deus tinha dito, e Deus diz o seguinte para ele: cara, você não vai entrar na terra prometida. Eu fiquei pensando, quando esses dias eu reli essa passagem lá em Deuteronômio, no finalzinho de Deuteronômio, e Deus disse para Moisés assim: por causa da tua desobediência, você vai acabar não entrando na terra. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar. E eu fiquei pensando, cara, às vezes no processo, a gente deixa de experimentar coisas maravilhosas que Deus tinha para nós por escolhas erradas que nós fazemos. A desobediência faz com que a gente não viva, às vezes, moveres de Deus, porque a gente... Moisés abriu o mar vermelho, e no meio do processo, ele em determinado momento desobedeceu, e Deus disse: cara, você é bênção mesmo, mas você não vai acabar entrando na terra. Moisés foi para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Para o inferno eu não quero, gente, quero ir para o céu.
Moisés foi para o céu. Deus sepultou Moisés, está lá em Deuteronômio. Só que no processo Moisés deixou de entrar na terra. Então, lembre-se disso, o processo é importante na sua vida. Importa como você termina, é óbvio que importa. Mas o processo é importante para você poder experimentar, aqui e agora, na sua juventude, nos seus relacionamentos, na sua família, as bênçãos que Deus tem para você. Amém? E nesse processo, no entender desse processo, na vivência desse processo, existem algumas coisas que fazem com que a gente viva o processo de uma forma e de outras. Eu separei duas, queria que você olhasse aí. Fica com esse papel branco na sua mão, se você quiser anotar essas coisas que a gente vai conversar, mas ele é a possibilidade e as expectativas de Deus para você. As milhões de possibilidades que Deus tem para a sua vida. Romanos capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo de número 12. Romanos 8, 12. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz não achei. Quem não tem Bíblia aí? Devia ter, hein? Procura a gente depois do culto, você que não tem Bíblia, a gente pode te dar uma Bíblia. Tá bom? Tem um aplicativo também, Bíblia, no celular, de graça. Romanos 8, 12, a palavra diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. No processo, entre o que você está aqui vivendo agora e hoje, até que você morra, faz total diferença ser filho de Deus. Repete assim comigo, faz total diferença. Vamos lá, agora só você que não gosta, sabe quando não gosta que manda repetir? Você vai repetir comigo hoje. Faz assim, faz total diferença ser filho. Faz total diferença. Por que faz total diferença ser filho? Hoje a gente vai passear por alguns textos da Bíblia. Eu preciso que você vá rapidão, porque a gente não vai ter ele projetado ali. Por que faz total diferença ser filho? Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, rapidinho, lá para o final da Bíblia. 2 Pedro. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4 diz o seguinte. Olha só porque faz total diferença ser filho. Seu divino poder... 1,3, perdão, vamos começar no 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, olha só, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós, nos tornássemos participantes da natureza divina. Ser filho no processo faz você ser participante da natureza divina e receber tudo aquilo que você necessita e receber as grandiosas e preciosas promessas de Deus, que tem tudo que nós precisamos para viver. Ser filho faz com que você seja participante da natureza divina. Eu vou repetir, talvez isso não bateu na sua cabeça como bateu na minha. Ser filho faz você participante da natureza divina. E eu não estou dizendo que você vai perder a sua identidade pessoal por ser participante da natureza divina. Não. Você vai ser você e ter a oportunidade de participar com Cristo da natureza divina, de quem Deus é. Isso você vive quando você é filho.
Ser filho faz com que você, além da natureza, participe da plenitude de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Volta lá, Efésios capítulo 3, depois de Gálatas, Efésios, antes de Filipenses. Gálatas capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Deus está falando aqui para a gente experimentar do amor dele. Ele diz o seguinte: para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha só, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cara, pensa nisso. Sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Repete aqui assim comigo. Ser filho. Agora só você que não curte. Ser filho faz com que eu seja cheio da plenitude de Deus. Você consegue mensurar o que é ser cheio da plenitude de Deus? Você consegue pensar o que é ser cheio da plenitude de Deus? Pense em plenitude. Eu não consigo mensurar a plenitude. Ser filho faz com que você seja cheio da plenitude de Deus. Isso tira de você, desabona, te desamarra do pecado. Por mais que você milite contra a carne e às vezes bem que eu quero eu não faço, e aquela luta, não é ser cheio da plenitude de Deus, te dá equilíbrio para buscar ao Senhor. Ser cheio da plenitude de Deus te dá maturidade para tomar decisões hoje. Por isso que o processo é importante. Por isso que como juventude importa como a gente vai terminar, e como a visão vai acabar, como nós vamos terminar a nossa carreira, mas esse processo faz com que eu experimente a obediência profética na minha vida. Faz com que eu experimente os prazeres da satisfação em Deus. Quando eu sou filho e entendo a plenitude em Deus. E pode ser que você seja filho e não experimente nada disso. Pode ser que você até seja um filho, mas que se perdeu no caminho. Pode ser que você não seja um filho. João capítulo 1, não precisa abrir não. Só para eu... Não ia falar isso agora, mas... Enfim. João capítulo 1 diz o seguinte: Ele veio para os que eram seus, falando de Jesus, mas os seus não receberam. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: E a todos quanto o receberam e creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então talvez você não seja um filho, mas hoje você vai ter a oportunidade de se tornar filho. Você vai ter a oportunidade de ser participante da natureza divina. Você vai ter a oportunidade de ser participante cheio da plenitude de Deus. Porque você precisa receber e crer. Crer no seu coração, confessar com a sua boca. E Deus está nos dando a oportunidade de sermos filhos. Colossenses. Abre lá rapidão. Eu estou falando para você abrir, para você marcar aí na sua Bíblia. Abre lá Colossenses. Depois de Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, 9 e 10. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz não achei. Não achou? Depois de Gálatas ali, Efésios. Colossenses 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, aquela plenitude que nós acabamos de ler, que pode habitar em nós como filhos, a plenitude da divindade, também habita em Cristo. E o texto continua: E por estarem nele, ou seja, nós, por estarmos em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, além
de sermos participantes da natureza divina, além de sermos cheios da plenitude divina, nós podemos participar da plenitude de Cristo. Participar da plenitude de Cristo é outra coisa que para mim é imensurável, assim, é ser participante da plenitude de Cristo, é ser cheio de amor, de perdão, de humildade, é abandonar o sarcasmo, a hipocrisia, é se doar, é ter compaixão, é ser honesto, é ser correto com as suas palavras, é ser participante da plenitude de Cristo. E para isso eu e você precisamos ser filhos. Hoje existe na nossa geração muito forte um espírito de orfandade, pensando no reino de Deus. Porque eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, eu não sei a quem recorrer, eu não sei de onde eu vim, mas Deus sabe. E a palavra está aqui, sabe. Você é filho, você nasceu para ser filho. Todo mundo aqui é filho de um pai e de uma mãe. Se você está aqui, você é filho. Você pode não conhecer o seu pai, você pode não conhecer a sua mãe, eu não sei da sua história, mas eu sei que você nasceu para ser filho de Deus. Ser filho, abre a sua Bíblia em 1 João. E a gente está pensando nesse processo, tenha sempre em mente esse processo entre o seu nascimento e a sua morte. Esse processo que a juventude está vivendo, que nós estamos vivendo. Então hoje a ideia é do processo, é a caminhada, é o carregar ali, é o loading, é o carregando ali, é o esperando. 1 João capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler 2 versículos aqui em 1 João. 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Até aqui. Depois o 4, versículo 10. 1 João 4,10 diz assim, ó: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é o ato de se entregar em favor de outro, de entregar alguma coisa para remir o outro. Olha só, ser filho é ser amado. Você sabe o que é ser amado? Quem já foi amado por alguém aqui? Além da mãe. Alguém já baixou a mão ali, né? Ser amado, mas o amor de Cristo, ele excede muito ao nosso entendimento. Tem uma passagem que eu já compartilhei que toca ao meu coração, é Jesus e o jovem rico. Quando Jesus olha para aquele jovem rico, a palavra diz assim: e olhando para ele, e o fitando, olhando ali para ele, Jesus o amou. O começo do texto fala isso. E olhando para o jovem, Jesus o amou. E logo em seguida o jovem vai negar Jesus e vai sair vazado porque ele não quis abrir mão do money ali e vai embora. Mas essa questão do amor de Jesus, para mim, essa frase, cara, ela martela todos os dias na minha cabeça. Jesus olhou para aquele jovem e amou. Só que o amor que Jesus amou aquele jovem foi o amor que o levou para a cruz. Foi o amor que ele se entregou. Foi o amor que é maior que todas as coisas. Foi o amor que fez com que Jesus se entregasse, morresse, sofresse. O amor sacrificial. E Jesus sabia que ele ia negar. O cara negou 2 minutos e a palavra diz que Jesus amou. Ser filho é ser amado por esse amor. Ser filho é ter a oportunidade de ser amado por esse amor e no processo amar outras pessoas, sem querer nada em troca. No processo se doar e ter compaixão por outras pessoas, não esperando que elas te amem igual. É ser participante desse amor. Ser filho é ser amado. E amar faz com que o seu processo seja mais leve, porque esse amor vai lançar fora de você o medo. Esse amor vai lançar fora de você o ódio, a amargura, a angústia, o desprezo pelo outro, a falta de compaixão pelo outro. Vai amolecer um pouquinho o seu coração. E aí quando você todos os dias passar pelos moradores de rua que estão sofrendo num frio lascado aqui de Curitiba,
pelo menos um pouquinho de compaixão no seu coração por aqueles caras? Ah, mas foram as escolhas que eles tiveram, porque falta amor, falta olhar de compaixão. Ser filho é ser amado e ter a possibilidade, a oportunidade de, no processo, amar o outro, se doar pelo outro. Ser filho é ser perdoado. Repete aí comigo, só você que não gosta. Ser filho é ser perdoado. Agora só quem não falou da primeira vez para a segunda. Ser filho é ser perdoado. Boa. Eu ia falar só mais uma. Ser filho é ser perdoado. Eu queria chamar o Lucas. O Lucas, ele participou do Celebrando a Vida de Juventude. É um retiro que a gente faz sobre cura, sobre transformação. Eu queria que ele compartilhasse um pouquinho com a gente o que aconteceu com você lá. Amém. Uma hora dá para fazer tranquilo aí. Bom, pessoal, a minha vida, desde pequeno, eu cresci dentro da igreja e sempre me envolvi bastante com a liderança da juventude da igreja, da minha cidade, onde eu vim. Só que durante um tempo eu me afastei do caminho do Senhor. Foi 2 anos aí, período de faculdade, que eu me afastei do caminho do Senhor. E isso trouxe bastante feridas na minha vida. Até um tempo atrás, essas feridas eu não tinha aberto para ninguém, não confessei o que eu tinha passado nisso, todo esse caminho que eu fiquei fora da casa de Deus mesmo, assim, eu não tinha confessado para ninguém. E uma semana antes do Celebrando, eu tive a oportunidade de falar com 2 amigos meus da célula, inclusive até o André ali, né? E foi um momento ali que foi difícil abrir o coração, porque de tantas coisas que eu passei, né, de tantas dificuldades assim que eu passei fora, né? Há 1 ano atrás eu estava fora da igreja, eu estava desviado. E mais ou menos há 1 ano atrás mesmo, eu quase morri em um acidente de carro, porque a gente estava de uma cidade à outra, e a gente pegou a estrada e estava todo mundo alcoolizado, estava todo mundo drogado, e Deus guardou. Eu senti que Deus realmente guardou aquele momento. Ele tinha planos ainda para a minha vida. Só que aquele momento foi essencial para mim entender que não dava mais para ficar fora da casa de Deus. Não dava mais para ficar fora da presença de Deus. E naquele momento, no meio do rolê mesmo, louco, eu decidi falar assim, não, Deus, eu não posso mais ficar sem a sua presença. Eu tenho que voltar e eu tenho que viver aquele primeiro amor que eu já tinha vivido. E nisso foi um momento essencial para mim voltar para a igreja. E eu vim para Curitiba, comecei a frequentar a igreja aqui também. Só que isso eu nunca tinha tratado. Era uma ferida que estava em aberto ainda, só que eu nunca tinha tratado. Mas isso envolvendo com teatro aqui na igreja, a gente até cheguei a fazer apresentações na igreja, onde pessoas, naquilo que eu estava fazendo no palco, as pessoas se converteram. E aí eu vi que Deus realmente pode usar uma pessoa que há poucos meses atrás estava desviada e que quase morreu realmente. E Deus usou uma mula para falar e Ele continua usando ainda. E no Celebrando eu tive a oportunidade de lembrar esse caminho que eu fiquei fora. E foi um momento de cura mesmo, onde que Deus falou assim, não, filho, isso aí a gente precisa curar. E eu digo que a cura é legal, é bacana ser curado, mas não é fácil. E foi um momento muito difícil esse momento de cura. E eu digo que ser curado ainda demonstrando o amor que Ele sente por nós é mais difícil ainda. Mas é um processo que a gente tem que passar para a gente
entender que realmente o nosso lugar é na presença do Senhor e que Ele realmente nos ama a ponto de se importar com a gente, e mesmo que a gente esteja fora da presença dEle, por mais que a gente esteja longe e não quer saber de falar de Jesus, mas Ele se importa com a gente e o seu amor constrange e ainda Ele consegue curar pelo amor. Amém. Salve de palmas para o Lucas. Valeu, Deus abençoe. É o processo de ser curado, é o processo de ser perdoado. É o perdão que gera cura em nós. É o perdão de Deus. E o processo de ser filho faz com que eu seja perdoado. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Ser filho é entender o processo de perdão. E entenda, mesmo você sendo filho, às vezes o perdão, todas as coisas, né, que nós estamos conversando aqui, o fato de você ser filho não te exonera, não te abstém, não faz com que você fique fora do dever de confessar os seus pecados. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Isso acontece no processo de ser filho, na caminhada de ser filho. A gente pode tentar fazer as coisas de caminhos que a gente quiser. Você pode tentar de todas as formas. É tipo tomar água com limão, tá ligado? Eu vi uma charla esses dias, eu ri muito. Cara, eu tô fazendo de tudo para emagrecer e tal, não sigo, e reclamando. Aí o outro cara, então você tá na academia, fazendo dieta e tal. Não, toma água com limão. Tipo, cara, não vai resolver se eu tomar água com limão. Não adianta. Você pode tentar de todas as formas, por todos os caminhos, em todos os lugares, mas ser filho vai mudar a sua história. Ser filho vai fazer você ser amado, vai fazer você ser participante da natureza divina, da plenitude de Cristo, vai fazer você ser perdoado. Ser filho. Ser filho. Por mais que você peque, e você, não é que estou profetizando não, irmão, você vai acabar pecando uma hora ou outra aí. Gálatas vai dizer que existe uma batalha em nós. Por mais que eu seja filho, a minha carne grita por outras coisas. E essa batalha é constante, e aí às vezes a gente vacila, e a gente peca, e a gente maltrata as pessoas com as nossas palavras, e a gente mente, a gente é orgulhoso, e nós somos inconsequentes, e nós somos N coisas. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar, amém? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Volta lá para Romanos, no mesmo capítulo 8. Romanos 8, a gente vai ler o versículo 1 agora. Lembre-se, é importante como você termina, mas antes de terminar existe um processo. Nós como juventude estamos passando por esse processo de entendermos a visão, a direção de Deus. E você precisa entender isso para a sua vida. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, a lei de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque em Cristo, a lei do Espírito me libertou da tirania. A lei do Espírito me liberta da religiosidade. Você não precisa vir aqui todo sábado para ser salvo, para ser amado, para ser filho, para participar. Você não precisa ir na célula da satisfação para ser amado. Você não precisa de boas obras para ser amado. Você não precisa vir na viagem missionária, ficar acordado lá 3 dias sem dormir, colchão de ar horrível. Eu não gosto de colchão de ar, é horrível. Para ser amado, você não precisa. Vou ler de novo.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Eu não sei você, mas quando eu pego um papel em branco desse e visualizo as minhas possibilidades de vida e olho para esse texto, parece que a minha mente faz assim, das possibilidades de vida em Cristo. E o texto continua: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. As possibilidades, gente, as possibilidades da vida em Cristo, de ser filho, de ser livre. Mas por ser filho e por querer conhecer a Cristo é que eu venho aqui todos os dias. Não que a igreja me aprisione. É por amor, é porque eu amo estar aqui. É porque eu amo conhecer a Cristo que eu venho, que eu vou na célula, que eu vou no meu pequeno grupo, que eu vou na reunião de oração, que eu vou na viagem missionária. É por amar a Deus. É por querer me satisfazer em Jesus. E não para agradar o pastor. Não para agradar o líder. Não para fazer... Cara, faz sentido. É por amor. É por isso que eu faço. É porque eu quero conhecer. É porque eu quero amar mais a Cristo. Quero amar mais as pessoas. E eu queria terminar essa primeira partezinha sobre ser filho. Quando você é filho, você é herdeiro. O texto de Romanos ali que a gente leu, Romanos 8, a partir do 12, ele vai dizer o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus. Se somos filhos, Cristo é filho. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Você é herdeiro da salvação. Você é herdeiro da justiça. Você é herdeiro do reino. Você é herdeiro da graça. Isso, se não te der zilhões de possibilidades de um futuro promissor, não estou falando de clichê, gente, estou falando de verdade, de um futuro maduro, profundo, no conhecimento de Cristo, nos traumas e angústias da sua alma, nas mazelas do seu coração, se isso não te trazer paz, nada mais vai. Se ser herdeiro em Cristo não avivar o seu coração e alimentar a sua alma de esperança, nada mais vai. Marcos e Lucas também, nos evangelhos, tem um texto que vai dizer: não há ninguém que abandone o seu pai, a sua mãe, seu irmão ou irmã, para seguir a Cristo, para ser filho, para entregar o seu coração, que não experimente 100 vezes mais, já no presente tempo, das bênçãos de Deus. Já no presente tempo, agora, aqui. Deus quer que você experimente o conhecimento de Deus. Talvez, como o Lucas disse, talvez não, né? Não vai ser fácil. E aí você vai se tornar filho, talvez você não sei se vai se tornar filho, vai aceitar ao Senhor, ou você já é filho, mas, cara, é embaçado. É difícil. E você quer fazer as coisas certo e, cara, pornografia tá lá na sua vida, todo dia batendo na porta do seu quarto. E a mentira, coisa boba, coisa pequena, mas você tem o costume de mentir. Está lá na sua vida, enraizada. O orgulho, para dar o braço a torcer, está lá. Não vai ser fácil, mas Deus é fiel e justo. A promessa da palavra de Deus sobre a nossa vida, de que Ele estaria conosco, que Ele está conosco todos os dias, de que o Espírito Santo nos ajudaria e nos ajuda todos os dias. Ser filho é ser herdeiro. Pega de novo o papelzinho na sua mão aí. O papelzinho branco que você pegou aquela hora. Olha para ele aí de novo. E eu queria que você escrevesse aí nesse papel agora. Tem lápis aí na sua frente, nesse mesmo bolsinho aí. Escreva aí nesse papel: o privilégio. Você aqui não gosta de falar, então escreve, hein? Não gosta de repetir. O privilégio de ser filho de Deus. Escreve aí: o privilégio de ser filho de Deus.
É o privilégio de experimentarmos da natureza divina. É o privilégio de experimentarmos, de sermos cheios da plenitude de Cristo, da plenitude de Deus. É o privilégio de sermos amados. É o privilégio de sermos perdoados. É o privilégio de sermos livres. É o privilégio de sermos herdeiros. Herdeiros. Olha para o seu texto de novo. Romanos 8,12. O texto começa dizendo assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos, e nem para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sermos filhos de Deus significa sermos guiados pelo Espírito. Como é que está a sua vida agora pensando no cotidiano? Como é que está a sua vivência com a sua família? Pensa na sua família. Como é que está a sua vivência com a sua família? Se você é um filho de Deus, já recebeu Jesus no seu coração, já partilha dessa natureza, como estão as suas ações diante da injustiça, diante da mentira, diante de uma direção no trabalho que você é obrigado a ser corrupto? Já passou por isso? Ou que no seu trabalho todo mundo faz assim? Eu já trabalhei na prefeitura da cidade que eu morava, já compartilhei isso na juventude, e lá era normal dar uma burlada na ficha ponto. Cara, todo mundo fazia. É normal, tá tudo certo. Até o chefe. É bizarro. Mas porque todo mundo faz, até o chefe, e eu posso ir embora mais cedo, também preciso fazer? De qual natureza eu partilho? Da divina ou do Satanás? Porque só existem duas. Ou você partilha de uma ou você partilha da outra. De qual natureza eu partilho? De qual plenitude eu estou querendo ser cheio? Quais são as minhas decisões diante de uma situação assim? Que todo mundo faz, né? Beleza, não vai dar problema. De fato não vai dar problema. Mas existe um texto na palavra de Deus que diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Meu pai costuma dizer que a lei da semeadura nunca falha. Nunca falha. O que o homem plantar, ele vai colher. Cara, nunca falha. Então, porque todo mundo faz, eu também vou plantar isso na minha vida? A mentira, a corrupção. Eu também vou plantar o jeitinho de burlar ali a ficha ponto para ir embora mais cedo todo dia? Eu vou plantar isso porque todo mundo planta? Isso não faz parte da minha natureza. E por vários meses eu fiz isso. Até um dia que o Espírito Santo, cara, não se me incomodar. Eu falei, cara, não pode ser, velho. Não pode ser. Eu não vou fazer parte disso, dessa semeadura, de plantar essas coisas. Então, ser participante, ser filho, é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito de Deus. O texto vai dizer: se vocês vivem pelo Espírito, andem também pelo Espírito. As suas decisões diárias. As suas decisões diárias. O respeito para com seus pais, independente de quem eles são. O respeito para com o seu cônjuge, independente depois de casado. O respeito para com ele, para com ela. O respeito à palavra, às direções de Deus para a sua vida. E, gente, ser filho é ser perdoado. Eu queria dizer isso de novo. É não carregar um jugo de culpa que você não precisa carregar, porque Cristo carregou por você. Imagina isso. Jesus dizendo: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Você que está carregando esse fardo que é do tamanho de um bonde. Imagina você eliminado da Copa. Deve ser um fardo pesado, né? Tristeza. Mas pensa num fardo de amargura, de solidão, de decisões erradas, de abuso, de maltrato, de indecisão, de medo, de baixa autoestima. Para mim é baixa autoestima.
Mas, sabe, de ser menos do menos, e esse fardo que você carrega, você não precisa mais carregar. Você não precisa mais carregar, porque Jesus já carregou por você. Amém, juventude? Amém? Ele já carregou por você, porque Ele já morreu na cruz, já está consumado. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todo o nosso sofrimento. E hoje eu e você podemos ser herdeiros da vida em Cristo Jesus. Então, a minha missão hoje aqui é mostrar para você que entre o começo e o final existe um processo, que como juventude nós estamos vivendo, como igreja nós estamos vivendo no recomeço, o ano do recomeço. Nesse processo, eu e você temos a oportunidade de sermos filhos e sermos guiados pelo Espírito Santo. Ser filho, galera, ser filho. O texto que a gente leu em João capítulo 1, eu vou ler de novo para você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. João capítulo 1. Jesus veio para o que eram seus, mas eles não receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos, chamados, se tornarem filhos de Deus. Contudo, a todos os que o receberam, deu-lhes o direito, a todos os que o receberam e o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós nascemos para sermos chamados filhos de Deus. E termos essa folha em branco, com a expectativa, com a hype lá em cima, do que Deus pode fazer por nós. Queria orar pela sua vida agora. E o meu desafio para você é 2 desafios hoje. Talvez você está aqui e não cumpriu ainda o que está escrito aqui, ó. Receber e crer em Deus, em Jesus. Receber e crer em Jesus, para ser chamado filho. E durante muito tempo você vive buscando alternativas em qualquer lugar. Eu vivo buscando nos relacionamentos, então eu me aprofundo num namoro, me interno num namoro, achando que ele vai ser a solução. Não vai, cara, deixa eu te desiludir aqui, não vai. Seu namoro não é a salvação. Você encontrar uma namorada não é a sua salvação. Você encontrar e buscar nas drogas, como o Lucas disse, não é a salvação. Você buscar no trampo, ganhar din-din, dinheiro, ficar rico, trocar de carro, trocar de casa, não é a salvação, não é a solução para os seus problemas. Não é. Ser filho, a oportunidade de ser filho. Então essa é a primeira coisa que eu queria te desafiar. Você que nunca recebeu e aceitou a Jesus na sua vida, confessando Ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador, tem hoje a oportunidade de sair daqui sendo chamado filho de Deus. E a outra coisa é que talvez você é filho, você já recebeu, já aceitou, mas as suas escolhas, a forma como você guiou a sua vida no processo, te fizeram frio, te fizeram não participante, não experimentar a natureza divina, da plenitude de ser cheio do Espírito Santo. E deixando assim de receber, assim como Moisés não entrou na terra, deixando de receber coisas que Deus tem para você. Queria que você fechasse seus olhos. Vou orar por você, por nós. Esse papel em branco aí, que o Rômulo terminou semana passada, quando a gente joga fora tudo aquilo que nós escrevemos na nossa vida de ruim, quando a gente escreve 7 páginas de motivos que eu quero me divorciar, 7 páginas que eu escrevi de motivos que eu quero tirar minha própria vida, 7 páginas de motivos que eu quero sair dessa casa, essa família desgraçada que eu moro aqui,
7 páginas de motivos que eu quero abandonar tudo. Quando eu pego essas páginas, eu jogo fora, eu ganho uma nova página em branco. E ela pode começar hoje escrito: o privilégio de ser filho. O privilégio de ser filho. O privilégio de ser participante da natureza divina. O privilégio de ser participante da plenitude de Cristo. O privilégio de ser amado. O privilégio de ser perdoado. O privilégio de ser herdeiro. O privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu queria que nós vamos cantar uma canção agora. E eu quero te desafiar, eu quero te estimular a tomar uma decisão hoje. Essa decisão de ser filho eu tomei quando eu tinha 11 para 12 anos. Mas parece que ela só foi cair a ficha na minha cabeça quando eu tinha uns 15, 16 anos. Do privilégio de ser filho. De ser guiado pelo Espírito Santo. Eu queria te desafiar hoje a tomar essa decisão no seu coração. Sai daqui do privilégio de ser filho. Não mais só criatura, não mais guiado por qualquer relacionamento, qualquer coisa, mas guiado pelo Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar.